Agora pode tomar o seu lugar, tomar o seu assento. Dê uma boa noite para a pessoa que está do seu lado aí, se você ainda não falou com ela. Amém? Você pode se colocar de pé. Abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 139. Amém? Salmos 139, é um pouquinho grande, um pouquinho diferente dos outros. Vamos ler um pouco da característica das coisas que é e que faz o nosso Senhor. Amém? Diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer o céu a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra Ti, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que Te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que levantam contra Ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Eu gosto de iniciar, quando eu estou nessa função aqui, de iniciar o culto com um salmo. É um livro que fala um pouco da característica do nosso Senhor, que fala para a gente o que Ele faz, o que Ele é, o que Ele já fez e muita coisa que Ele vai fazer. Então, para a gente que vai começar um culto, nós vamos adorar o Senhor aqui com diversos cânticos, vamos ouvir a palavra de Deus. Então é necessário a gente saber para quem a gente está adorando, quem a gente está louvando. Aqui o Salmo diz que o Senhor sonda o nosso coração, cerca o nosso andar, o nosso caminhar, conhece todos os nossos caminhos. Não tem para onde fugir do Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite não querendo estar aqui, ou querendo fugir das pessoas, querendo fugir de Deus. Mas eu queria falar uma coisa para você.
O Senhor conhece o seu coração. Sabe quando você quer fugir do pecado. O Senhor sabe quando você quer pecar. O Senhor sabe quando você está com a dificuldade de orar. Quando você não consegue fazer aquilo que você mesmo quer fazer. Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Queria que você levantasse a sua voz em oração. Queria que você colocasse as suas mãos para o alto em um ato de rendição total ao Senhor. Começasse a falar palavras ao Senhor que vem no seu coração. Começasse a dizer para Ele: Senhor, a Ti seja a honra, a glória, seja o louvor. Senhor, não sei nem o que falar para Ti nessa noite. A minha vida tem andado tão tortuosa que eu não tenho forças para orar a Ti, mas aqui estou diante de Ti. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Receba, Senhor, os nossos cânticos. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, Pai. Vê se o que a gente tem feito tem Te desagradado e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, nós queremos render a nossa vida a Ti nessa noite. Queremos pedir a Ti que o Teu nome venha ser engrandecido pelos nossos lábios, não somente aqui, mas em todo lugar que a gente estiver, Pai. Toma o Teu lugar nesse lugar aqui, Senhor. Fique à vontade aqui, Senhor. Fique à vontade nesse lugar, Deus. Seja feita a Tua vontade na nossa vida aqui, Pai. Nós queremos entregar o nosso louvor, nós queremos entregar a nossa adoração. Coloca em nós palavras que Te agrade, Senhor. Coloca em nós palavras que vão engrandecer o Teu nome. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Você pode glorificar ao Rei dos Reis no seu lugar essa noite. Diga palavras de adoração, diga palavras de exaltação a Ele. O reino do Senhor não terá fim. O reino do Senhor não terá fim. Você pode dizer isso essa noite? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode aumentar sua voz e dizer isso novamente? Porque dele, por Ele, todas as coisas são para Ti, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Erga suas mãos, somente as vozes declaram: e a Ele a glória. A Ele a para sempre, amém. Quão profundas riquezas eu saber, eu conhecer de Deus. Quão insondáveis Teus juízos e os Teus caminhos. Oh, quão profundas riquezas, oh, quão profundas riquezas eu saber, eu conhecer de Deus.
oh, quão insondáveis são teus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a... Pra sempre amei, pra sempre amei. Oh, diga a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amei. Você pode erguer suas mãos essa noite e glorificar ao Rei dos Reis. Nós te adoramos, Jesus, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós te adoramos essa noite, Jesus, e a Ele a glória, a Ele a... E digno é o Senhor, sobre um trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Erga as suas mãos e declare: elevo-me minhas mãos ao Cristo, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Diga: digno é o Senhor. Mais uma vez declare isso: digno. E digno é o Senhor, sobre um trono está, vou sempre te adorar. Elevo-me as mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, Ele ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele venceu.
receber toda adoração. Seja exaltado, Jesus, essa noite. Tudo é para o Senhor, tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Receba, Senhor, os nossos louvores essa noite. Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Você pode celebrar isso essa noite. É por isso que nós estamos aqui. É por essa graça que nos alcança todos os dias. Você pode aplaudir o Senhor essa noite o mais forte que você puder. Oh, aleluia. Sei que você não pode abraçar quem está perto de você hoje, mas fala para essa pessoa que está do seu lado: que bom que você está aqui essa noite. Fala isso para ela aí, vira para trás e diz: que bom que você está aqui essa noite. Vamos celebrar esse sangue, vamos celebrar essa cruz, vamos celebrar essa noite. Com as palmas. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Seu eterno dever, o véu se rasgou. Tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, e mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Oh, eu sei que na sala do trono estás. Pelo novo e vivo caminho, eu quero ir pra lá. Celebre com as suas palmas. Seu sangue, seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Seu eterno dever, o véu se rasgou. Sua glória me cobriu, e mais que vencedor eu sou, mais que vencedor, e mais que vencedor eu sou. Eu sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo. As vozes eu sei que na
sei que na sala do trono estás. Só quem quer ir para a sala do trono, celebre, 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 eu sei. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir para lá. Eu sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, e eu não sei se te falta motivos essa noite para adorar a Ele. Mas o reino dEle, que é eterno, a sua graça, o seu amor é suficiente para nós. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A sua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, diga isso. Teu reino é bondade, fidelidade. Se nós te adoramos, Jesus, a tua igreja te adora. Declara essa noite: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Diga mais uma vez: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pega suas mãos essa noite pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei.
pra dizer que tu és o Senhor. Oh, pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Somente as vozes essa noite declare o teu reino. Teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja, se nós te adoramos, a tua igreja te adora. E Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e na terra como no céu. O teu reino vem na terra como no céu. O teu reino vem. Diga isso mais uma vez, faça essa oração. Pai nosso, e Pai nosso, santo é, venha a nós teu reino, e seja feita a tua, oh, na terra como no céu. Teu reino, oh, na terra como no céu. Teu reino vem. Clame por esse reino. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. O teu reino vem. Teu reino vem. O teu reino vem. Solte sua voz e peça. O teu reino vem. Oh, vem teu reino. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua. É a glória pra sempre, amém. Pois teu é o reino,
é o poder e tua, para todos sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua. Oh, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Para todos sempre o Senhor reinará. Você pode declarar isso essa noite, pois teu é o reino, teu é o poder e tua. Sim, Deus, pois teu, reine sobre nós, Senhor. Oh, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Diga mais uma vez isso. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por Ele, chame por Ele, chame a atenção dEle essa noite. Oh, 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 tu és bem-vindo, Santo Espírito de Deus. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e vamos provar o quão real. Isso, faça oração essa noite. Vamos provar. Essa é a nossa oração, Jesus. Vamos provar quão real. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. É o desejo ansiamos por ti. E poderoso Deus, poderoso Deus,
o poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Diga isso essa noite, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, não canse de dizer isso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, ansiamos por ti. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Você pode dizer isso essa noite, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Peça um coração sedento a Ele essa noite, irmão. Não se conforme, peça isso que a minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Vamos declarar a última vez as vozes, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso para adorar o Senhor da sua maneira, do seu jeito. Aproveita esse momento para exaltar o nome dEle.
Você pode levantar as suas mãos e dar a melhor salva de palmas ao Senhor, que Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Glória ao Senhor! Aleluias! Aleluias! Às vezes a gente não sabe nem o que falar quando a gente chega num momento desse de adoração. Aleluias! Eu vou estar passando os anúncios aqui da nossa igreja. Deixa eu ver a conversa com a pastora aqui. Está aqui. Amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa sala de oração. Amém? A pastora, 19h30. Quarta-feira também temos nosso culto, 19h30. As células funcionam terças e quintas-feiras, aqui na igreja, né, pastor? Célula de juvenis, de jovens, homens e mulheres. Amém? Nós vamos ter, no dia 1º de agosto, às 16 horas, o primeiro encontro de vasos da IMCDD, aqui da nossa igreja. Amém? O valor da inscrição custa R$10, mas se você não pode pagar, se você não tem condições de pagar, esse valor é um valor simbólico para ajudar, seja no lanche que vai ter, né, que sempre tem que ter lanche, reunião de crente que não tem lanche, não sei. Então, mas se você não tiver como pagar, a gente tá saindo, graças a Deus, de um momento aí de dificuldade financeira para muita gente. Você procura a pastora e a irmã Célia, tá bom? Eu vou pedir a pastora para falar um pouco desse encontro de vasos aqui. Paz do Senhor, irmãos, boa noite, amém? Então, esse encontro de vasos, nós já falamos, não é algo específico, é para intercessão, é para oração, não. É para todo mundo, para todos aqueles que querem receber mais de Deus. A gente está vindo de um período aí de pandemia, muitas pessoas ficaram sem poder estar nos cultos, alguns ficaram um pouquinho enfraquecidos da fé, tiveram algumas dificuldades, né? Passaram alguns momentos de perdas mesmo nas suas vidas, família, enfim, muitas coisas aconteceram. E esse encontro no dia 1º de agosto quem são os vasos, irmão? Somos nós, né? O Senhor não fala que nós somos vasos das mãos do oleiro? Então somos nós, é o momento de nós buscarmos a Deus, de nós nos prepararmos para ter esse tempo de busca do Senhor. Serão 2 momentos de palavra, louvor, né? 2 momentos de louvor, 2 momentos de palavra. Primeiro momento, pastora Lígia, da igreja de Curicica, vai ministrar a palavra, vai trazer o ministério de dança de mulheres que vem acompanhando ela, vai ter um ministério nosso de louvor aqui local, fazendo esse primeiro momento. O segundo momento vai ser com o pastor Marcelo, ele já esteve pregando aqui algumas vezes, da igreja metodista Nova Campina. Ele vem também como equipe, vem com o pessoal de louvor, que vem cooperar com ele. E nós vamos estar recebendo também alguns irmãos que vêm de outras igrejas que já nos contactaram aqui do distrito, já deram seus nomes. E quando eu falo para você fazer a sua inscrição, porque vai ter pulseirinha, a gente não pode passar de um número específico de pessoas, né? Então, procure a nossa irmã Célia ou a mim. Esse valor de R$10 é para nós cobrirmos as despesas de lanche, porque vai ter um coffee break no intervalo de uma ministração para outra. E a ministração vai ser aquela que a gente colocou lá no convitezinho, né? Que fala sobre nós estarmos sendo cheios do Senhor, do fogo estar ardendo continuamente no altar. Cadê, Lula, sua informação aqui? Eu esqueci o tema, irmão. Espera aí. A idade vai chegando, né? É uma coisa linda.
Alguém lembra aí o tema? Cadê? Lula? Não. Lula. Reparando o altar, recebendo renovo. Esse é o tema. Reparando o altar, recebendo renovo. Então, a nossa proposta é ter esse tempo maior mesmo de entrega, de oração. Nós vamos providenciar aqui, colocar um tapete aqui para aqueles que quiserem dobrar o joelho, se derramar, estar orando, buscando ao Senhor, estar entrando em batalha pela sua família, pelo seu filho, pela sua saúde, ou seja, pelo emprego, que muitas pessoas, infelizmente, perderam o emprego nesse tempo. Então, vai ser um momento realmente de busca. E é para toda a igreja. Não é, mas é só para oração, só vai orar. Não, tem palavra, tem louvor, é como um culto. Só que um momento, um tempo maior, e nós vamos ter esse momento de parada para lanche. A previsão de término é às 21h30. Então, 4 horas da tarde, até às 6, tem uma parada para lanche. A gente deve retornar por volta de umas 18h30, e a gente entende que até umas 9 da noite a gente esteja terminando. Amém? Então, procura a nossa irmã Célia, pelo WhatsApp mesmo, ou comigo, dê seu nome, porque vai ter pulseirinha. Pastora, eu não sabia. O aviso já está circulando nos grupos de WhatsApp da igreja. Então, se informe direitinho, tá? E procure não ficar de fora. Mas, se quando você nos procurar, já tiver encerradas as inscrições, não fique aborrecido também, porque a gente precisa preservar pela saúde, né? Precisa ter um número aí esquematizado. Então, já tem uma van com 18 pessoas já inscritas, confirmadas, vindo lá de Parque Aliança, Nova Iguaçu. Então, já tem uma equipe grande de lá. Já o pastor Marcelo vem com uma equipe também, pastor Alígia vem com uma equipe também, pastor Rogério Sobral aqui da Tangará vai mandar algumas pessoas também, pastora Rosa do Pechincha já está enviando também algumas pessoas. Então, a gente está pensando aí de 60 a 70 pessoas no máximo, que é o que a gente comporta aqui. Ok, irmãos? Nome de Jesus, tá bom? Amém. Temos um visitante nessa noite? Alguém nos visita aqui desse lado? Pode se colocar de pé, irmão, por favor? Tem um irmão aqui que nos visita. Mais alguém? Aqui do lado de cá. Ninguém? Qual o nome? Tem mais um varão aqui. Porque, nossa igreja aqui, tem mania de abraçar, de fazer maior festa, mas não vão fazer por causa desse período. Então, irmão, seja bem-vindo, em nome de Jesus, fique à vontade. Se quiser, pode ficar, ainda há lugar, fica. Ou vocês são muito, de novo. Se quiser, pode ficar, ainda há lugar, fica. Amém? Rafael fica cochichando um monte de coisa aqui. Vamos falar da oferta agora, irmão. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia. Pode ficar sentado mesmo. No livro de Salmos, Salmos número 37. Você pode estar abrindo, por favor? Para a gente fazer o nosso momento de oferta. Salmo 37, do 1 ao 5. Amém? E diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Amém? Eu queria estar trazendo uma breve reflexão nesse momento de oferta para a gente. Ofertar ao Senhor, a gente pensa que é somente dinheiro, somente a gente trazer aqui na igreja, muitas vezes, do que sobra, outras vezes aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, outras vezes que a gente tem vontade realmente de abençoar a igreja. Mas como a palavra do Senhor diz, deleita-te no Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração.
O que deseja o nosso coração? O que deseja o seu coração? O desejo do nosso coração, ele vai tendo ali, quando a gente começa a vislumbrar as coisas do mundo, seja um bom emprego, uma casa bonita, um carro, umas roupas, a nossa família boa, nossa família com saúde, a gente passar num vestibular, numa faculdade, enfim, o desejo do coração de cada um aqui é diferente. Eu desejo uma coisa, vocês desejam outra, e nem sempre essas coisas são financeiras, nem sempre isso é dinheiro. Então por isso que o Senhor fala, deleita-te no Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Porque se você se deleita, se você tem prazer no Senhor, você vai querer manter a obra do Senhor. Se você tem prazer no Senhor, você vai querer contribuir para que uma luz seja paga, para que um banco que você está sentado seja restaurado, para a água do bebedouro ali ser paga, para tudo que você vê aqui em cima funcionando, bateria, instrumentos, tudo aqui gera dinheiro. Todo movimento da igreja gera dinheiro. Sair para entregar quentinha gera dinheiro. Abençoar vidas com cesta básica gera dinheiro. Enfim, mas eu sou adolescente, não trabalho, não tenho onde cair morto, não é verdade? Mas vocês têm onde cair morto? Porque quando eu era adolescente, eu não tinha dinheiro, mas pelo menos tinha onde cair morto. Brincadeira. E como é que a gente oferta dinheiro se a gente não tem nada? A gente pode ofertar o nosso tempo, a gente pode ofertar o nosso dom, a gente pode ofertar só uma voluntariedade. Eu estou à disposição aí para qualquer coisa. Já está ocupado o que eu queria fazer, o irmão está fazendo, amém? Me coloca em outra coisa. Eu estou aqui, pastora, eu estou aqui, Rafael, eu estou aqui, qualquer um. Então, coloca o teu coração no Senhor. Tenha prazer na obra do Senhor, que o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Às vezes as coisas não estão funcionando porque a gente quer fazer da nossa maneira. Se eu fizer assim, vai dar certo. Se eu fizer dessa maneira, com certeza, não tem como falhar. Aqui vou acertar com certeza. Mas às vezes o Senhor está te chamando para um algo íntimo. Algo que Ele quer fazer através de você, que Ele quer fazer em você. E você está buscando outras coisas. Eu vou abrir em Mateus rapidinho, vocês não precisam abrir. Só para a gente fechar isso aqui. Diz assim, Mateus 6, do 19 ao 21. Preste bem atenção. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então faça nessa noite aqui, a partir de hoje, faça com que o seu tesouro esteja no Senhor. Faça com que o seu tesouro esteja lá no céu, onde você vai juntar um monte de coisa lá, onde o Senhor vai se agradar da maneira que você vive. Ah, eu não tenho tanto dinheiro, eu não tenho. Oferta o seu tempo, oferta o que você tem de melhor ao Senhor. Faze o bem, faze o bem. Amém? Nós vamos cantar uma canção aqui, você fica à vontade para ofertar ao Senhor, para trazer o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Vamos louvar o Senhor. O que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais
pra mim, que as dádivas de suas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém que está perto de ti e tuas bênçãos não tem. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém que está perto de ti e tuas bênçãos não tem. Aleluia. Santo Espírito de Deus, consagramos o teu altar, Senhor, nessa noite, dízimos e ofertas da tua casa. Consagramos a ti, Senhor, cada semente. Legitimamos o teu altar, Senhor, aquilo que pertence ao Senhor. Dízimos como fidelidade, oferta como amor. Muito obrigado por cada mão ofertante, por cada mão dizimista, por cada mão fiel que tem se colocado, Senhor, à disposição do teu reino neste lugar. Continua derramando as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Chamar a nossa irmã Simone. Ela hoje está com o encargo profético de ministrar a palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Irmão André, pega aqui para mim, por favor. Quero pedir que você estenda as suas mãos aqui para frente. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã. Em nome de Jesus. Que hoje tem a responsabilidade, mas também o prazer de trazer a palavra ao nosso coração, porque é muito prazeroso, irmãos, nós termos a oportunidade de levar a palavra. Estenda suas mãos aqui para frente, mesmo assentado como você está. Senhor, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade de mais uma vez poder ouvir a Tua palavra através da Tua filha Simone. Que o Teu Espírito Santo, meu Senhor, que já falou com ela, possa preparar os nossos corações para receber a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, é escudo para o nosso coração, Senhor, para a nossa alma. Oh Deus, muito obrigada, que o Senhor possa falar de forma especial nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz para a igreja. Amém. Como a pastora disse, é um privilégio, uma alegria. Agradeço a pastora a confiança. E nessa noite eu separei aqui uma mensagem para estar aprendendo junto com os irmãos. Eu estou sempre aprendendo. Sempre que eu tenho a oportunidade de ler a palavra de Deus, é um aprendizado. E eu vou estar dividindo nessa noite com meus irmãos no livro de Jeremias. Eu confesso que eu tinha muita curiosidade para ler o livro de Jeremias, porque meu esposo nem sabe disso, mas nós acompanhávamos, aquela novela Rico e Lázaro, e toda vez que aparecia Jeremias, ele falava: Simone, não fala nada, porque agora Jeremias vai falar. E aquilo despertou uma curiosidade em mim, Toda vez que Jeremias ia falar, ele falava: não, agora pronto, agora Jeremias. Isso ficou dentro de mim, eu falei: eu quero conhecer quem foi Jeremias,
Quero saber quem foi esse homem, né? Porque que sempre que Jeremias aparecia, ele falava, pronto, agora Jeremias vai falar, né? E eu vou estar lendo aqui, dividindo com os irmãos, Jeremias 1. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, do território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou a Jeremias. Falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando, para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que mais você está vendo? Eu respondi, eu estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas, e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda, quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Glória a Deus, né? E eu fiquei assim impactada ao ler essa palavra e eu fui tentar entender um pouco mais, né? Eu fiz algumas anotações, né? Isso tudo aconteceu, irmãos, depois da morte do rei Salomão. Está lá em 1 Reis 11:9. Depois eu vou estar lendo aqui um pedacinho para a gente poder entender um pouco mais desse quadro, né? Deus, num determinado momento, ele levanta Jeremias para uma missão. Jeremias como um profeta, para uma missão árdua, que não foi fácil o ministério de Jeremias. Quem conhece essa palavra sabe. Mas tudo isso se deu no momento em que os reinos foram divididos, né? O reino do sul e o reino do norte. Por causa de algumas questões políticas, houve uma divisão nesse reino. Mas se a gente for lá para o livro de 1 Reis, no versículo 11, no capítulo 9,
a gente vê que não foi só a questão política, mas a mão de Deus já estava ali para que tudo isso viesse a acontecer no livro de Jeremias. Porque Salomão, ele ficou no lugar de seu pai Davi, né? E para quem conhece o livro de Salomão, sabe que Salomão, quando Deus perguntou para ele, para que ele pedisse algo que ele quisesse, ele poderia ter pedido riquezas, várias coisas, mas ele pediu ao Senhor que desse a ele sabedoria. E Deus se agradou muito desse pedido de Salomão. Deus não só deu uma sabedoria e abundância a Salomão, também como deu muitas riquezas. Salomão foi o rei mais sábio, mais próspero, né? E tudo isso Deus fez porque olhou para Salomão e viu a obediência de Salomão. Mas num determinado momento aqui no livro de 1 Reis, a gente vai ver que num determinado momento Salomão deixou de fazer aquilo que agradava ao Senhor. O Senhor tinha dito para que não só Salomão, mas o povo, os homens dali de Israel, não se envolvessem com mulheres de outros países, de outras crenças. E Salomão, ele teve muitas mulheres, ele acabou se envolvendo com essas mulheres, a quais o Senhor falou para que ele não viesse se envolver, e ele acabou se deixando levar para o lado da idolatria. Salomão começou a adorar ídolos, né? Começou a se envolver em coisas que não agradavam ao Senhor. Então, por conta disso, o Senhor falou com ele: olha, por causa de seu pai, eu não vou fazer nada enquanto você estiver reinando. Mas depois da sua morte, o próximo rei que assumir, aí sim, eu vou estar fazendo, né, o que é justo. Né? E eu vou estar lendo aqui para os irmãos, lá em 1 Reis 11, para que a gente possa entender um pouco. E no versículo 9, o Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor. Para a gente ver o que faz uma falta de obediência. Uma falta de obediência, ela é capaz de atrasar muito a vida da gente. Mas muitas das vezes a gente não dá ouvido à palavra do Senhor, né? Ao Senhor. Mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Então, irmãos, por causa da desobediência de Salomão, por causa da desobediência de Salomão, o Senhor decidiu que o próximo rei que assumisse teria, né, passaria por esse período difícil. E foi o que aconteceu. Salomão morreu, seu filho Roboão foi quem assumiu o lugar de seu pai, né? E o que aconteceu nesse período? Deus cumpriu a sua promessa. Deus separou os 2 reinos. No caso, Roboão ficou com o reino do sul, conhecido como o reino de Judá e Benjamim. E um outro homem, que era da tribo de Efraim, chamado Jeroboão, esse ficou com as outras 10 tribos. Né? Então foi feita essa divisão. Né? O filho do rei Salomão, que era Roboão, ficou com essas 2 tribos, e Jeroboão, que é um nome parecido, né, mas não era da família, era da tribo de Efraim, ele ficou com outras 10 tribos. E o que aconteceu nesse período? Nesse período, o reino do sul, ele teve 19 reis, sendo que 8 desses reis eram reis inclinados a fazer a vontade de Deus. E um desses reis se chamava Josias. Josias, ele fez com que o Senhor se agradasse dele, porque ele se inclinou a fazer a vontade de Deus. Josias era muito jovem, mas mesmo assim, ele tinha o coração ardendo para fazer a vontade de Deus. E o reino Josias era do reino do sul. E no reino do norte, que ficou com Jeroboão, esse reino, ele se entregou totalmente à idolatria. Aquele povo foi escravizado, né? Aquele povo foi para o cativeiro, e Josias, vendo o que já tinha acontecido com o reino do norte, ele não queria que o mesmo acontecesse com o reino do sul.
Ele tinha esse medo. Ele viu que por conta da desobediência, da idolatria, daquele povo ter se entregue a práticas pagãs e ter acabado em cativeiro, ele falou, não, eu não quero que isso aconteça com o povo do Reino do Sul. E Josias, o que ele fez? Ele proclamou, ele convocou aquele povo, para que aquele povo se chegasse mais para perto de Deus. Ele, como rei, ele falou, vamos se unir, vamos adorar o Senhor, vamos fazer aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor, para que o Senhor não se ire contra nós e não permita com que aconteça com o Reino do Sul aquilo que já aconteceu com o Reino do Norte. E Deus se agradou também, né, de Josias. Deus olhou para aquele homem e viu que a vontade dele era de agradar o Senhor. E naquele momento, Deus levantou uma profetisa com o nome de Uda, para que ela falasse para Josias que Deus havia se agradado dele, né? E que durante o período em que ele fosse rei, o Senhor estaria com ele e não permitiria que nada de mal acontecesse àquele povo. Mas, irmãos, num determinado período, né? Josias, ele saiu para uma batalha e durante essa batalha ele foi morto, né? E Deus havia feito aquela profecia com Josias. Aquela profecia não se estenderia àquele povo. E logo após a morte de Josias, aquele povo se entregou ao pecado. Aquele povo começou a cometer as mesmas práticas pecaminosas, fazendo tudo que não agradava ao Senhor. Mais uma vez entra a desobediência, né? Como é triste, né? A gente vê o que aconteceu com aquele povo, o que estava prestes a acontecer com o povo do Reino do Sul. O povo do Reino do Norte já tinha sido escravizado, né, pelos assírios, e o povo do Reino do Sul, se não se voltasse ao Senhor, se não abandonasse aquelas práticas, o mesmo aconteceria com eles. E durante o período do reinado de Josias, aquele povo aparentemente até se voltou para o Senhor. Mas assim que Josias morreu, que aquele rei morreu, parece que junto com a morte daquele rei, foi todo aquele avivamento que existiu no período em que era rei. O povo se entregou às práticas pagãs, o povo começou a adorar deuses estranhos, e mais uma vez isso despertou a ira do Senhor. E foi nesse momento que surgiu Jeremias. Deus chamou a Jeremias como profeta do juízo. Jeremias era conhecido como profeta do juízo e também o profeta chorão. E o que aconteceu? Deus chamou a Jeremias e falou com ele, para que ele fosse até aquele povo e dissesse tudo o que o Senhor havia mandado ele dizer. E Jeremias falou, Senhor, Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar, como é que eu, Senhor, uma pessoa tão jovem que não sei falar, vou procurar aquele povo? E não era qualquer povo, meus irmãos, eram líderes espirituais, eram sacerdotes, né? Eram as pessoas que governavam. Como é que aquele homem tão humilde, né, ia chegar diante daquele povo para poder levar a palavra que o Senhor mandou com que ele dissesse? Né? E se a gente parar para perceber, desde lá de quando Deus falou com Salomão, de quando Deus fez a aliança com Salomão, a única coisa que Deus pediu a Salomão, né, era que ele obedecesse. Então a falta de desobediência já começou lá no reinado de Salomão, a partir do momento que Salomão se entregou às práticas pecaminosas e começou a fazer tudo aquilo que não agradava ao Senhor, né? A que ponto chegou, né? Então o que aconteceu? Deus levantou a Jeremias para ir de encontro àquele povo. Jeremias ele havia presenciado aquele avivamento no tempo de Josias, e isso agradou muito a Jeremias. Um momentinho aqui. Isso havia agradado muito a Jeremias, e por mais temeroso que Jeremias estivesse, Jeremias não se opôs de fazer a vontade de Deus. E para quem conhece o livro de Jeremias, vai entender que foi um ministério muito árduo. Foram 40 anos de ministério e poucas pessoas deram importância àquilo que Jeremias falava. Jeremias foi levantado como profeta não para chegar àquele povo, né, e profetizar bênção sobre aquele povo,
mas para chamar eles uma palavra de exortação, né? Muitas das vezes a gente vê igrejas lotadas, mas a gente não ouve uma palavra de exortação, né? É só palavra de bênção, pregação de bênção, de prosperidade, porque nas igrejas onde tem palavra de exortação, muitas das vezes a igreja está vazia porque o povo não quer ser exortado, o povo não quer ouvir falar de pecado. Quando o pastor, quando um líder começa a falar de pecado, começa a tocar na ferida das pessoas, e as pessoas não querem ouvir falar de pecado, porque incomoda. Muitas das vezes, a gente pega o pecado e tem o pecado como um animalzinho de estimação, e a gente fica alimentando aquele animalzinho. A gente fala assim: Senhor, eu quero ter uma transformação na minha vida, mas para isso eu preciso que o Senhor atue nessa determinada área da minha vida, e as coisas não são assim. É necessário que a gente confie no Senhor, que a gente deixe o pecado e permita com que o Senhor transforme a nossa vida. Mas muitas das vezes a gente quer negociar com Deus. Ah, Senhor, eu sei que eu estou em pecado, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor me usa na tua casa, o Senhor me usa na tua obra. Gente, Deus ama o pecador, mas Deus não negocia mediante o pecado. E foi o que aconteceu. Deus amava aquele povo, era o povo do Senhor, mas Deus não aceitava aquele pecado. Deus não pediu nada em troca para aquele povo. Deus só queria que aquele povo se voltasse para Ele. E hoje em dia, irmãos, não é diferente. Deus não nos pede nada em troca. Deus nos pede obediência, e é tão difícil para a gente obedecer, é tão difícil para a gente ouvir uma palavra de confronto, e a gente permitir que aquela palavra entre no nosso coração e transforme a nossa vida, né? Nossa pastora, ela tem uma personalidade muito forte. Algumas vezes, pastora, eu nunca falei isso para a senhora, estava sentadinha ali no meu lugar, e a senhora vinha com aquelas pregações de confronto. Às vezes eu saía daqui da igreja quicando, aquilo ardia dentro do meu coração, e aquilo me incomodava. Eu tentava achar um defeito na palavra que a senhora dizia, mas ao mesmo tempo aquilo era um tratamento para a minha vida. Que tolo é aquele que não aprende com os seus erros. Então a palavra de exortação, muitas das vezes, ela é a melhor coisa que existe, porque ela serve para um despertar, para te chamar: ei, acorda. Mas as pessoas só querem ouvir palavra de bênção, de prosperidade, de avivamento. Não há avivamento sem um relacionamento com Deus. Não tem como você estar na casa de Deus, na presença de Deus, se você leva uma vida pecaminosa e você está conformado com aquela vida. Não adianta. Deus, Ele não compactua com o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não aceita o pecado. Eu vou estar indo agora, meus irmãos, ainda em Jeremias, lá para o versículo, para o capítulo de número 7, né? Vou estar lendo aqui. Foi no momento em que o Senhor falou para Jeremias: vá lá para o templo, né? E lá você vai ficar na porta, e quando aquele povo estiver passando, você vai falar para aquele povo essas palavras. Jeremias 7:1. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, onde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir. Eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Então Deus falou para que Jeremias fosse para lá e falasse com aquele povo que ainda dava tempo. Se eles voltassem a fazer a vontade do Senhor, se eles abandonassem aquelas práticas pecaminosas, o Senhor não permitiria que o povo da Babilônia levasse aquele povo escravo. Se vocês, irmãos, conhecem o livro de Jeremias, se vocês forem procurar ler o livro de Jeremias, ele chega a ser repetitivo, porque inúmeras vezes Deus chama Jeremias e fala: vai lá e fala para aquele povo. E muitas das vezes, pastora, parece que é a mesma palavra. Deus falando: peça aquele povo para que se arrependa, peça aquele povo para que se volte para mim. Mas aquele povo não queria saber, né? Aquele povo estava entregue ao pecado. Mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confie mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros.
Este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. O mais interessante é que o povo de Israel, por ele ser a nação escolhida, ele achava que não, que ele ia poder ficar em pecado e Deus, por amar aquela nação, Deus ia deixar passar batido. Não, a gente vai continuar pecando, Deus nos ama, nós somos o povo escolhido. Então eles continuaram dando ouvido a falsos profetas. Quantos falsos profetas não estão aí infiltrados dentro das nossas igrejas? Quantos falsos profetas, quantas pessoas veem o irmão pecando, mas não têm a coragem de chegar para aquele irmão e falar: irmão, você tem que se consertar com o Senhor. Porque se você chegar para o irmão para falar isso, você corre o risco de perder a amizade do irmão. Você corre o risco do irmão ficar chateado, do irmão não falar mais com você. Então você começa a afagar o irmão. Não, irmão, no seu caso você está no pecado, mas eu até entendo. Irmãos, você pode até entender, mas Deus não entende. Deus, a única coisa que Ele exige do seu povo é a obediência. E Ele não vai negociar a obediência com ninguém. Ele está de braços abertos para receber a qualquer um de nós pecadores. Mas mais do que isso, Ele quer receber pecadores que tenham vontade de mudar de vida. Não pecadores que ficam arrumando argumento para se manter no pecado, achando que Deus tem que entender. Deus não tem que entender. Deus, Ele está disposto para entrar na sua causa, para mudar a sua história. Mas para isso é necessário que você obedeça. Nós temos vários exemplos na Bíblia, que fala de homens que fizeram tudo certinho, mas num determinado momento, onde eles deixaram de fazer aquilo que o Senhor havia mandado, quando eles cometeram um pequeno gesto de obediência, eles tiveram toda a vida deles transformada. Todo mundo aqui conhece como foi Moisés, como foi o ministério de Moisés, um servo obediente que teve a dura missão de conduzir aquele povo, na saída daquele povo no Egito. E Moisés sempre obediente, temente à vontade do Senhor. Mas num determinado momento, onde Deus falou para Moisés para que ele tocasse naquela rocha, e que Moisés não obedeceu, ele feriu aquela rocha, Moisés não pôde mais entrar na terra prometida. Aquele homem que tinha passado por aquilo tudo, ninguém ali mais do que Moisés merecia. Mas num ato de desobediência dele, ele não teve o privilégio de entrar. Outro também, Jonas. Deus chamou a Jonas e falou para que ele fosse lá na cidade de Nínive levar a palavra. Ele não quis obedecer. O que aconteceu? Foi parar na barriga do peixe. E quantos outros exemplos mais nós temos de pessoas que não obedeceram e pagaram um alto preço pela falta da obediência. Irmãos, Deus conhece a cada um de nós. Aqui no início do livro de Jeremias, Deus fala para Jeremias que o conhecia antes mesmo que ele fosse gerado no ventre da sua mãe. Se ele conhecia Jeremias, ele me conhece, ele conhece a cada um de vocês. Quantos ministérios dentro da igreja têm ficado de lado, porque as pessoas se entregam às práticas pecaminosas e não têm força para dar continuidade. E se Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa aqui, ao invés de Jeremias, com essa missão de levar essa palavra de confronto ao povo. Mas Deus deu essa missão a Jeremias, porque Deus o conhecia, e Deus sabia que Jeremias seria capaz de cumprir essa missão. Se Deus entregou na sua mão o ministério, é porque Deus te conhece e sabe que você é capaz de dar continuidade àquele ministério. Mas por que você permitiu que o pecado entrou na sua vida? E quando você está em pecado, o acusador fica sempre ali te alfinetando, para que você não consiga dar um passo adiante. E muitas das vezes os ministérios estão guardados dentro da gaveta, são esquecidos, porque a gente quer barganhar com Deus. Se o Senhor fizer isso por mim, eu vou voltar a ser quem eu era. E as coisas não são assim. Deus conhece a mim, Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece a cada um de nós. E Deus conhecia Jeremias. Jeremias algumas vezes chegou até a argumentar com o Senhor, a pedir para que o Senhor não cumprisse aquilo que o Senhor havia prometido, porque ele amava o povo. Jeremias se compadecia, Jeremias sofria,
Mas aquele povo não ligava, não dava importância. Cada vez que Jeremias ia levar uma palavra de confronto para aquele povo, uma palavra que Deus havia mandado que ele levava, Jeremias era perseguido, ele era açoitado, ele foi jogado num poço, né? Ele era espancado. Nesse dia que ele foi no templo, no versículo 7, para levar essa palavra do Senhor, um oficial lá, líder, eu acho que Fassu, se eu não me engano, prendeu ele num tronco, e muitas coisas terríveis aconteceram com Jeremias. Se você parar para ver, você vai falar, nossa, Jeremias passou por tudo isso, e daí? No final da sua vida, se eu não me engano, né, pastora, parece que ele morreu no Egito, né? Foi para o Egito e acabou sendo morto lá no Egito. Aí talvez você se pergunte, daí ele passou por tudo isso e não teve nenhuma recompensa. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas só o fato dele ser conhecido por Deus, eu acho que essa foi a maior recompensa. Só o fato de Deus ter conhecido a ele e chamado ele para essa obra, demonstra a confiança que Deus tinha no seu servo. E Deus, ele tem confiança em nós. Ele conhece as nossas limitações, ele tem nos chamado para um ministério, mas ele não compactua com o pecado. Então, se a gente quer ter uma vida diante da presença do Senhor, nós precisamos, irmãos, abrir mão do pecado. Nós não vamos nos tornar santos da noite para o dia, porque santo foi só o Senhor. E se isso acontecesse, o Senhor nos recolheria desse mundo e nos levaria para a glória. Mas que a gente, pelo menos, se esforce para sermos imitadores do Senhor. Eu anotei algumas coisas aqui que diz, o verdadeiro profeta, ele é conhecido por Deus. Ele é consagrado por Deus, ele é constituído por Deus. Então, que nós possamos, irmãos, voltar o nosso coração para a obediência. Né? Às vezes a bênção está aqui, na nossa frente, perto, falta muito pouco para a gente tomar posse dela, mas a desobediência, ela nos afasta. Ela nos afasta da gente tomar posse da nossa bênção. Deus, ele não pede nada de nós, somente que a gente seja obediente, somente que a gente escute, que a gente faça a vontade dele. Né? E uma outra coisa que eu observei também foi que, deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei, né? Jeroboão, Deus também havia feito, eu não sei se eu posso dizer, pastora, que é um pacto com Jeroboão, né? Deus tinha prometido para ele que daria para ele aquelas terras, aquelas tribos, e que ele poderia ficar ali com aquelas terras que foram entregues para ele, mas mediante a obediência dele, né? Deus fez um pacto com ele, mas mediante a sua obediência. Caso ele não obedecesse aquilo que o Senhor pediu, tudo aquilo seria tirado dele, foi o que aconteceu. Diferente da aliança que Deus fez com Davi, que é algo perpétuo. Independente do que acontecesse, era uma decisão que Deus não voltaria atrás. Mas, mais uma vez aqui, a gente vê a desobediência entrando. Deus deu a ele o privilégio dele ter 10 tribos, e ele, por conta da desobediência, por ter se entregado às práticas pagãs, por ter se envolvido com o pecado, ele também perdeu aquilo. Então, se a gente parar para ver, a desobediência, ela nos impede de chegar a muitos lugares. Então, que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Talvez não fosse a palavra que vocês saíram das suas casas para ouvir no dia de hoje. É muito bom quando a gente chega num culto fervoroso e a gente ouve uma palavra de avivamento, que a gente se alegra, que a gente se entrega, que a gente se derrama. Mas é necessário que a gente fale também do pecado. Porque o pecador, ele não vai herdar o reino dos céus. Nós não temos que nos tornar santos, nós temos que nos tornar imitadores de Cristo. Cristo, ele foi o verdadeiro profeta. Ele morreu na cruz por mim, por cada um de vocês. Né? E Jeremias, apesar de durante 40 anos ter feito a vontade do Senhor, indo até aquele povo, anunciando tudo aquilo que o Senhor falava, talvez vocês possam pensar que ele fez tudo isso em vão, porque poucas pessoas ouviram e se consertaram.
Mas não, ele não fez em vão. O Senhor conhecia ele, o Senhor sabia que podia contar com ele. Algo em Jeremias chamou a atenção de Deus. E eu pergunto nessa noite, o que você tem que tem chamado a atenção de Deus? O que será que você tem que desperta a atenção de Deus para você, que faz com que Deus olhe para você e diga, eu posso contar contigo? Né? Eu agradeço a minha oportunidade, né, mais uma vez, né, dizer para a pastora que eu fico muito feliz, né, fico muito nervosa mesmo, porque eu falo, Senhor, eu só quero poder fazer com que as pessoas entendam aquilo que o Senhor tem para falar com cada uma delas. Que eu diminua sempre para que o Senhor cresça. Eu agradeço a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É desse jeitinho mesmo. Na quarta-feira, quem pregou foi a irmã Érica. E aí eu falei para ela, menina, que palavra. Vou falar uma coisa para você, menina, que palavra. O Senhor tem despertado o povo nesse lugar para pregar a palavra genuína do Senhor. E isso, irmãos, às vezes, como a própria Simone falou aqui, traz um confronto. Porque a gente gosta, eu também, eu gosto muito de receber uma palavra de... mas aquela palavra que vem para nos confrontar, é essa palavra que o Senhor deseja para o seu povo. Eu, como pastora, aprendi isso, a duras penas. Porque às vezes... Como a Simone mesmo falou aqui, as pessoas saem até aborrecidas com a pastora, porque a pastora não trouxe aquela palavra que eu queria. Mas o Senhor tem uma palavra de conserto para a sua igreja. Eu quero aproveitar que a Simone está aqui, não é repregando o que você pregou de forma nenhuma, mas só para que você possa ouvir o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. É uma responsabilidade que o Senhor dá a nós, pastores, de cuidar, de procurar saber como está o rebanho e de cuidar do rebanho. E às vezes, irmãos, há pastores que estão mais preocupados em continuar com uma boa arrecadação e com uma boa contingência de pessoas, mas não está preocupado em como está a vida da sua ovelha. A sua vida me importa, a sua vida me diz respeito, porque eu respondo pela sua vida. Se eu não te ensinar, Deus cobra de mim. Agora, se eu te ensinar e você não cumprir, o problema é seu. A minha parte eu fiz. Então, muitas das vezes, você vai achar que eu sou, mais dura mesmo. Mas não é que eu não ame você, não é que eu não ame essa igreja, pelo contrário. Eu amo tanto essa igreja, que eu quero apresentar essa igreja ao Senhor, como a noiva viva, santa, perfeita, irreparável do Senhor. Com os defeitos que ela tem, todos nós temos, mas sabendo que nós estamos lutando para fazer o melhor para o Senhor. Amém, queridos? Então, eu quero que você guarde essa palavra. Quando a pastora descer o cajado aqui, você lembra que a pastora está cumprindo o que Provérbios 27, versículo 23 diz. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Eu preciso cuidar de você. Amém? Eu preciso que você seja saudável, porque eu me responsabilizo por você, e é diante do Senhor que eu vou apresentar você um dia. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé. Nesse momento de encerramento do nosso culto, nós já vamos caminhar para encerrar. Mas eu não posso deixar de encerrar nessa noite, sabendo se existe alguém que queira hoje uma oração específica, de repente quer entregar diante do altar do Senhor uma necessidade.
De repente pedir ao Senhor uma cura, de repente clamar ao Senhor por um emprego, de repente clamar ao Senhor que entre com uma intervenção em alguma situação específica, de repente um problema familiar, não sei. Mas eu aprendo, irmãos, que o altar é sempre lugar de entrega. É aonde eu entrego meu dízimo, é aonde eu entrego meu coração, é aonde eu coloco para o Senhor as minhas necessidades. Então eu quero convidar você, se há alguém aqui em nosso meio que hoje deseja colocar diante do Senhor, eu convido que você venha até o altar do Senhor, que nós vamos orar por você. Amém? Nós vamos clamar a Deus pela sua vida. Nós vamos pedir ao Senhor que venha intervir na sua história, em nome de Jesus. Amém? O louvor vai cantar uma canção, enquanto eles tocam e cantam um louvor, você é convidado a vir ao altar do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós temos algumas ausências na intercessão, irmã Érica, irmão Luciano, irmã Célia, pelo menos os que eu sei. A gente está fazendo um curso de intercessão online, da Igreja Batista da Lagoinha. Eu também estou fazendo. A aula de hoje eu vou assistir amanhã, porque eu tinha que estar aqui. Então esses irmãos estão estudando. Eles não faltaram o culto, eles estão estudando, se aprimorando. Amém? Foram os que falaram comigo, que justificaram a sua ausência. Amém? Quando a canção é ministrada, se você quiser, sai do seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Mas de ti de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Aleluia. Vamos chamar a irmã Aline. Aline, Elaine, por favor, para vir orar os irmãos, em nome de Jesus. É de ti mais, muito mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, eu me constranja com a sua glória. Oh Espírito Santo
Por isso, Senhor, eu te clamo nesta hora, que o Senhor venha entrar com a tua provisão, que o Senhor venha entrar com a tua resposta, que o Senhor venha entrar, meu Senhor, nessa noite, com a tua mão poderosa, para mover na história de cada um, para trazer, meu Senhor, aquilo que é, ó Deus amado, de resposta para os teus filhos, a necessidade de cada um. Ó Deus amado, se é emprego, se é uma cura, Senhor, se é um milagre, se é uma intervenção, Senhor, na solução de um problema, que o Senhor possa intervir nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer consolo, que o Senhor venha trazer refrigério, que o Senhor venha trazer ânimo. Ó Deus amado, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, para que possamos enxergar a tua ação sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque muitas das vezes nós oramos e achamos que não está acontecendo nada. Ó Deus, que os nossos olhos, o entendimento espiritual possa ser aberto e que possamos, ó Deus amado, ver que Tu está no controle de tudo. Que ainda que as coisas não estejam caminhando como eu quero, elas não saíram do Teu controle e nem das Tuas mãos. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesse mês agora de agosto, nós vamos estar celebrando os 20 anos dessa igreja. Glória a Deus, né? Essa igreja fez 20 anos, na verdade, em abril. Mas devido ao auge, senta só um minutinho, ao auge que nós estávamos da circulação do vírus, o impedimento de nós sairmos, nós não fizemos nenhum culto de celebração. Vamos fazer agora no mês de agosto, em nome de Jesus. Então eu queria pedir, tá, Joyce, para preparar aí uma coreografia, que fale sobre... Está preparado já? Está preparando então, é para, né? Estou reafirmando aqui. Tá, mulheres? Tá, Thaís? Juntar, ver com a Joyce, tá? Simone, junta aí com a Thaís aí, ó. Eu também quero dançar, de novo. Para a gente fazer, no último domingo do mês de agosto, fazer uma celebração com todo mundo, de gratidão ao Senhor, amém? Estou vendo aí quem a gente vai estar convidando para vir pregar nesses dias. Nesse mês de agosto, a gente vai trazer alguns... A minha intenção é conseguir trazer pastor Luciano, né? Os pastores que já passaram por aqui, para estar vindo ministrar a palavra em gratidão a Deus por 20 anos dessa igreja aberta. Por 20 anos o Senhor está ministrando aqui nesse lugar. Amém, Evelyn? Estou feliz, ó, que você está aqui, ó. Amém, queridos? Então vamos orar por isso. Em nome de Jesus. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês, é culto de ceia. Vamos nos alimentar do Senhor nesse primeiro domingo, mas já dando uma largada aí na preparação dos festejos de aniversário dessa igreja. 20 anos em nome de Jesus. Tá bom? Amém? Então, vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Mais algum aviso que eu esqueci? Alguma coisa? Oração das primícias, 7 horas da manhã. Todo esse mês de julho, nós estamos orando às 7 horas da manhã aqui na igreja. Amém, irmãos? Vamos. Era só isso, Lula, que você ia falar? Tia Delaine, quer passar algum aviso? Estou vendo umas pastinhas aí. Está entregando as atividades da semana das crianças? Está ótimo. Vamos preparar aí, de repente... Nesse mês de agosto, um domingo, as crianças terem uma participação no culto, né? Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso.
Amém? Vamos encerrar, irmãos, nosso culto dessa noite. Deus te abençoe. A gente não vai para a porta para te abraçar, mas Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Paizinho amado e querido, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua palavra. Queremos te louvar, Senhor, pela tua presença e dizer a ti que o nosso coração é grato a ti, Senhor. Porque a tua palavra nos afirma que o Senhor corrige o filho que ama. E todas as vezes que somos exortados a viver uma vida digna de santidade, é porque o Senhor nos ama. E o Senhor deseja se relacionar conosco de uma forma mais intensa, mais íntima, mais pessoal. Por isso nós te louvamos essa noite, pela tua palavra ao nosso coração. O profeta Jeremias nunca foi amado pelo povo, ele nunca foi amado pelas autoridades, pelos reis de Israel, mas ele era amado pelo Senhor. E é isso que nos importa, Senhor. Às vezes nós lutamos para ter a aprovação de homens, quando o que mais importa é sermos aprovados pelo Senhor. Às vezes os homens não vão entender, mas o Senhor nos entende. A palavra que a tua filha leu foi muito clara quando disse que ele ia enfrentar oposição, mas que o Senhor estaria com ele. Nós, enquanto igreja, enfrentamos a oposição das trevas em todo o tempo, a oposição do pecado, a oposição da procrastinação, da mentira, da falta de santidade. Enfrentamos isso, Senhor, mas que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê graça para romper com tudo aquilo que não provém de Ti, e que possamos ser instrumento da Tua verdade, que possamos trazer luz a este mundo e sal a este mundo, porque foi para isso que nós fomos chamados. Muito obrigado por tudo. Despede-nos agora com a Tua graça e com a Tua paz. Leva-nos guardados por Ti, com a proteção e a guarda dos Teus santos anjos, em o nome de Jesus. E que a paz de Deus, o amor eterno e imensurável de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a doce consolação e graça do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre a sua vida permaneça hoje por toda a eternidade. E o povo do Senhor diz, bem forte, queridos, 2020, ano do pacto, o Senhor nos fez ministros e ministras de uma nova aliança que prevalecerá na minha família, na minha igreja e na minha nação, a cidade.